noite. A Câmara Municipal de Belo Horizonte reúne-se em caráter solene para a entrega do título de cidadania honorária de Belo Horizonte ao juiz de direito Nicolau Lupiães Neto. O projeto de indicação é de autoria do vereador delegado Edson Moreira. E para dar início a essa solenidade, anunciamos a entrada nesse plenário do vereador delegado Edson Moreira. Uma salva de palmas. Acompanhado do excelentíssimo senhor ministro João Otávio de Noronha, presidente do Tribunal Superior Eleitoral em exercício, e do excelentíssimo senhor desembargador Pedro Carlos Bittencourt Marcondes, presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que acompanham o excelentíssimo senhor de juiz direito Nicolau Lupiães Neto, e da ilustríssima senhora, sua esposa Adriana Barroso Lupiães. E das seguintes autoridades: o excelentíssimo senhor desembargador Fernando Caldeira Brante, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E do excelentíssimo senhor desembargador Antônio Servo dos Santos, corregedor-geral do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Acompanhado também do excelentíssimo senhor desembargador Herbert Carneiro, presidente da Associação dos Magistrados de Mineiros Amages. Do ilustríssimo senhor doutor Carlos Vieira von Andarmke, secretário-geral da presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Do excelentíssimo senhor Carlos Henrique Perpétuo Braga, diretor do Fórum Eleitoral, representando o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, desembargador Geraldo Augusto de Almeida. E do ilustríssimo senhor delegado-geral de polícia, Dr. Wagner Pinto de Souza, chefe do Departamento de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Novamente. Sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Belo Horizonte, declaro aberta esta reunião solene. Senhoras e senhores, ouviremos nesse momento o hino nacional do Brasil.
Senhoras e senhores, registramos e agradecemos a presença nesse plenário do excelentíssimo senhor desembargador Joaquim Herculano Rodrigues, ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Do excelentíssimo desembargador Alírio Ramos, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Do excelentíssimo desembargador Eduardo Andrape, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E do excelentíssimo senhor desembargador José Antônio Bahia Borges, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Do excelentíssimo desembargador Luiz Carlos Correia Júnior, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Do excelentíssimo senhor desembargador Sálvio Chaves. Do excelentíssimo senhor desembargador André da Fonseca Xavier, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Do excelentíssimo senhor desembargador Tiago Pinto, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Do excelentíssimo senhor desembargador Vanderlei Paiva, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Do excelentíssimo senhor tenente-coronel da PM, Adriano César Ribeiro Araújo, chefe da assessoria militar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Do ilustríssimo senhor Paulo Emílio Simões, representando neste ato o presidente FEComércio, Minas Gerais, Lázaro Luiz Gonzaga. Do ilustríssimo senhor Júlio César Marco Vicente, vice-presidente, representando o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais. Da ilustríssima senhora Bárbara Barros Paulino, representando o presidente da Urbel, Coronel Bicalho. Da ilustríssima senhora professora doutora Sandra Remonde, Introcaso Pascoal, representando a reitoria Unifenas, professora Maria do Rosário Araújo Velano. Do ilustríssimo senhor promotor de justiça Carlos Alberto Alves Dosa, município de Alfenas, Minas Gerais. Do ilustríssimo senhor Fuad Haddad, supervisor do campus Unifenas, representando neste ato o representante da Fundação de Ensino e Tecnologia de Alfenas de Minas Gerais, doutora Larissa Araújo Velano. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, quero ler agora uma mensagem encaminhada a esse Poder Legislativo. Tomei conhecimento que o doutor Nicolau Lupiães Neto, excelentíssimo juiz de direito em Minas Gerais, foi merecidamente agraciado com o título de cidadão honorário de Belo Horizonte. Dessa forma, tendo conhecido o doutor Nicolau Lupiães quando exercia o cargo de promotor de justiça de São José do Rio Pardo, no período de 1989 a 1990, venho congratular-me com o doutor Nicolau Lupiães e estender minhas homenagens pelos recebimentos da prestigiada honraria de cidadão honorário de Belo Horizonte, concedida pela Câmara Municipal de Belo Horizonte. Essa merecida láurea, a par do elevado valor de merecimento, evidencia o proeminente trabalho que vem exercendo como magistrado e cidadão, em benefício da comunidade de Belo Horizonte e do povo de Minas Gerais. Nossos votos de reconhecimento ao doutor Nicolau Lupiães e toda a sua família. Edgar Moreira da Silva, procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo e vice-secretário executivo da Procuradoria de Interesses Difusos e Coletivos. Senhoras e senhores, ouviremos agora, neste momento, o vereador delegado Edson Moreira, autor do projeto de indicação para a concessão do título de cidadania honorária de Belo Horizonte, destinado ao juiz de direito Nicolau Lupiães Neto. Peço licença para ler o pronunciamento da tribuna.
Excelentíssimo senhor ministro João Otávio de Noronha, presidente do Tribunal Superior Eleitoral em exercício, excelentíssimo senhor desembargador Pedro Carlos Bittencourt Marcondes, presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, excelentíssimo senhor desembargador Herbert Carneiro, presidente da Associação dos Magistrados Mineiros AMAGES, excelentíssimo senhor desembargador Fernando Caldeira Brant, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, excelentíssimo senhor e grande juiz, desembargador Antônio Saulo dos Santos, corregedor-geral do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ilustríssimo senhor doutor Carlos Vieira Von Adamec, secretário-geral da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, excelentíssimo senhor Carlos Henrique Perpétuo Braga, diretor do Fórum Eleitoral, representando o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, desembargador-geral Augusto de Almeida, ilustríssimo senhor delegado-geral de polícia Wagner Pinto, chefe do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, representando a Polícia Civil de Minas Gerais, ilustríssima senhora Adriana Barroso Lupiens, esposa do homenageado, nome difícil de falar, né? Excelentíssimo senhor juiz Nicolau Lupiens Neto, homenageado. Tem muita gente que eu tenho que falar, doutor Joaquim Herculano, doutor Vanderlei Salgado, tantas autoridades que, para me nominar aqui, doutor Antonino, eu, sinceramente, vou estender a todos, tendo em vista esse conclave violento que está aqui hoje, muito bem representando, mostrando como é querido o nosso homenageado de hoje. Desembargadores, juízes presentes, representantes do Ministério Público, até o Dozão está aí, né, da Jovem, familiares e amigos do homenageado, todos os presentes que foram lidos aí, senhores e senhoras, indistintamente todos, o pessoal que está com a gente aqui hoje. Bom, eu me sinto como se estivesse fazendo uma sustentação oral lá no tribunal. É difícil, né? A gente chega lá já com as pernas tremendo para fazer uma sustentação oral. Tá, a gente vai falar com as pessoas, a gente já treme, né? Primeira vez que a gente vai chegar. É como chegar a primeira vez na frente do mestre. A gente chega tremendo, porque a gente sempre... Eu sou daquela época em que o mestre entrava na sala de aula, todo mundo levantava e só sentava quando ele mandava. Né? Então, a gente até temia. A gente passava aqueles apertos danados e pedia licença para ir no banheiro, e se não deixasse, fazia na sala de aula, mas não saía da sala. Eu lembro dessa época que o pessoal passou muito aperto e eu fui um deles. Bom, para mim a honra em representar o povo de Belo Horizonte e dar o título ao doutor Nicolau é dever de Estado e de reconhecimento aos relevantes trabalhos, não só prestado a Minas Gerais por inteiro, como Belo Horizonte também, mas a São Paulo e grande parte do Brasil, e se não for o Brasil inteiro, porque a parte de Brasília que o senhor faz lá, eu já não tenho mais conhecimento, mas sei que, pela sentença que o senhor deu ao quebrar o sigilo bancário, daquela quadrilha de sequestrador de São Paulo, que foi desmontada, juntamente com a quadrilha do Bin Laden, que aquela sentença que o senhor deu quebrou de sigilo bancário, quebrou a outra quadrilha, que foi presa depois, graças àquela quebra de sigilo que deu. E aqui também, o doutor Antônio Severo, que foi o juiz lá em Poços de Caldas, que também decretou a prisão, e eu fui lá, quando Vossa Excelência era escrivão lá em São José do Rio Pardo, prender alguns integrantes daquela quadrilha, que também foi... A gente, lá naquela época, isso já prestava relevantes trabalhos, São José do Rio Pardo. Então, quer dizer,
esse reconhecimento aqui, realmente, acho que é tardio, mas em tempo. Feito esse prólogo para essa plateia, que é difícil falar para essa plateia aqui. Então, a gente vai dar início, falar pouco, para não cometer erro. Curto e grosso. Ao tomar a decisão de oferecer o título de cidadão honorário ao excelentíssimo juiz de direito, que aqui vos apresento, gostaria que não enxergassem este ato como um ato político, mas como uma homenagem e uma forma de agradecer àqueles que nasceram e que se orgulham de poder contar com seus serviços, a sua presteza, e que agora poderão chamá-lo de conterrâneo e de irmão belo-horizontino. Gostaria de cumprimentar aqui a sua esposa, a psicóloga Adriana Barroso Lupiens. Uma boa noite, obrigado pela presença, toda a família também, brilhantando ainda mais essa homenagem. Entre tantas homenagens que já recebeu o excelentíssimo senhor juiz Nicolau, não foram poucas. Se eu for ler o currículo do homem aqui, a gente vai sair daqui amanhã. Então, eu vou dar umas pinceladas daqui. Formado pela Faculdade de Direito da Fundação de Ensino Otávio Bastos, no ano de 1992, possui mestrado em Direito no Estado Democrático de Direito pela Universidade Franca. Obstinado por aprender e prender mais e buscando a excelência e o aperfeiçoamento contínuos, o excelentíssimo juiz conclui no final do ano o doutorado em Direito na FADISP, em São Paulo. Tanto estudo me leva a crer que, assim como eu, este que vos apresento, tem em mente um pensamento da poeta goiana, Cora Coralina, que também levo comigo. Feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Também exerci a função de docência em Direito. Fuad está aqui, foi diretor lá da Faculdade de Direito da Unifenas, de docência em Direito e Processo Penal em Alfenas, e me orgulho disso. Foi lá que eu aprendi recursos, essas coisas todas, que me deram aula de recursos, então tive que estudar a fundo na parte de processo penal, porque a parte de recursos é mais difícil. Enfrentar os embargadores lá no tribunal não é fácil, não. Então, começa ali, já chega lá, já tudo mudou. Com aquela cara fechada, a gente olha assim, onde que eu entrei? Vai começar a falar, a sustentar, aí começa a gaguejando, aí depois vai, de vez em quando, um olha assim e fala assim, nossa, um olha invocado assim e fala assim, onde que eu errei? Será que foi bem, foi ruim? O pessoal até treme. Eu saí tremendo de lá. E não foi uma vez só, nós foram várias. Magistrado de carreira, a quanto mais busca pelos valores da justiça desse íntegro e de caráter irretocável que aqui está diante de vossas excelências e todos, me faz apresentar o pedido para que ele recebesse hoje esta homenagem. Não poderia deixar a Câmara Municipal sem homenagear o doutor Nicolau pelos relevantes trabalhos que ele prestou para a comunidade de Belo Horizonte. Inclusive, até no julgamento da Elisa Samúdio mesmo, deu uma força muito grande lá no magistrado de carreira do Estado de Minas Gerais. Nicolau hoje é juiz de direito titular da 5ª Vara Civil de Poços de Caldas. Foi juiz auxiliar na Corregedoria Nacional de Justiça, juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e juiz auxiliar na Corregedoria Geral Eleitoral no Tribunal Superior Eleitoral. Tem em comum com a minha trajetória de vida o interesse pela segurança pública, bandeira que levanto todos os dias nesta tribuna, motivo que me trouxe a esta casa e que me levou à Câmara dos Deputados, onde assumirei as funções de deputado federal a partir de 1º de fevereiro, na esperança de dias melhores para a nossa população. Dr. Nicolau Lupiens possui formação técnica profissional na Academia de Polícia Civil, tendo passado pela Academia de São Paulo, cidade de onde vim, até ser adotado também como cidadão belo-horizontino. Hoje é Vossa Excelência que se torna filho dessa cidade, que vos reconhece pela maciça votação dos cidadãos eleitores de Belo Horizonte.
Aqui está diante de vocês um homem que construiu uma trajetória notável, como puderam ouvir. Desempenhou com afinco as funções que lhe foram atribuídas e demonstrou genuíno interesse em conduzir o aperfeiçoamento de nossa justiça. E por esta razão, todos nós que aqui estamos presentes devemos agradecê-lo. Sei que a mesma obstinação que tenho é também a que motiva o excelentíssimo juiz, doutor Nicolau, meu amigo a trabalhar duro, e todos aqueles que trabalham em prol da sociedade, como todos que aqui estão, tenho certeza disso. Absoluta certeza que todos que aqui estão, obstinadamente, trabalham em prol da sociedade de Minas Gerais. E nós até fazemos parte dela. E por esta razão, todos nós que aqui estamos presentes, devemos agradecê-lo. Sei que a mesma obstinação que tem é também que motiva o excelentíssimo juiz e meu amigo a trabalhar duro, com seriedade, em benefício próprio, mas pelo bem comum. Não em benefício próprio, mas pelo bem comum. Nós que trabalhamos com e pela justiça, sabemos que não é a justiça que faz o justo, mas os justos que constroem o ideal de justiça. Muitas vezes precisamos agir de acordo com o que a justiça determina, mesmo sem concordar plenamente com ela. É necessário agir na legalidade. E é também por isso que creio, há muita coisa a ser mudada, e no Congresso Nacional é que me comprometo a melhorar, endurecer, melhorar um pouco mais as leis do nosso país. Este homem em quem deposito confiança, e por isso o indiquei para estar aqui hoje, se destaca verdadeiramente na defesa dos ideais democráticos, sempre agiu com muita competência e faz o que um aficionado pela justiça precisa fazer. Trabalhar e fazer com que a bailarina, que é a caneta, ao que assinou, a pessoa olha a sentença, como ouvi muitas, fala assim, não, parabéns. Esse conhece os fundamentos, os detalhes são muito importantes. Pois bem, não foram poucas as atividades por ele exercidas e todas elas sempre exigiram, além de nossa inteligência e competência, senso de justiça e comprometimento. Se fosse citar todo o currículo do homenageado, como eu falei antes, não sairíamos daqui. Foram muitas as cidades mineiras em que trabalhou, e por onde também passei a época dos trabalhos como delegado de polícia. Monte Belo, Uberaba, Alfenas, Uberlândia, Poços de Caldas e outras mais. Foram algumas delas. Portanto, atenho-me ao que expus até aqui, pois sei que já está mais do que justificado o título de cidadão honorário que hoje ele recebe. Para finalizar, destaco que este título o reconhece como servidor de relevantes serviços para a nossa cidade. É uma homenagem simples, porém de grande significado. E assim como foi motivo de orgulho para mim, espero também que seja para Vossa Excelência. Tenho certeza disso. Em nome do povo de Belo Horizonte, ao qual estou aqui representando, tenho a honra e a satisfação de nomeá-lo a partir de agora nosso irmão e o mais novo filho de Belo Horizonte. Este é o título mais do que merecido. Parabéns, doutor Nicolau, e boa noite. Como eu disse antes, se eu for ler as condecorações, os títulos, os cursos, nós não vamos sair daqui. Mas eu vou ler um que o senhor gosta muito. Escrivão de polícia para o concurso público, aprovação em concurso público para ingresso na magistratura de carreira do Estado de Minas Gerais. Medalha da Inconfidência, medalha do desembargador Hélio Costa, agraciado na Ordem do Mérito Judiciário, medalha Juscelino Kubitschek, por aí vai à frente. São muitas, não são poucas não. Parabéns, e essa aqui, mais que merecido. O povo de Belo Horizonte, eu tenho certeza que está aplaudindo de pé esse título para o senhor. Parabéns, doutor Nicolau. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, passamos à solenidade de entrega do pergaminho que contém o título de cidadania honorária destinado ao excelentíssimo juiz de direito Nicolau Lupiães Neto. E, neste momento, o vereador delegado Edson Moreira fará a leitura dos dizeres constantes no pergaminho e procederá à entrega da honraria ao homenageado. Município de Belo Horizonte, cidadania honorária. O povo de Belo Horizonte, por seus representantes, concede o presente, título de cidadania honorária de Belo Horizonte ao juiz de direito Nicolau Lupiães Neto, em reconhecimento de sua relevante atuação em favor do interesse coletivo. Câmara Municipal de Belo Horizonte, 16 de janeiro de 2015. Autor da proposição, delegado Edson Moreira, e assina como presidente o vereador Henrique Braga, substituindo o presidente Wellington Magalhães. Todo mundo em pé aí. Botar todo mundo em pé aí. Tira a foto aí. Mais. Senhoras e senhores, nesse momento, ouviremos o mais novo cidadão honorário de Belo Horizonte, o excelentíssimo juiz de direito Nicolau Lupiães Neto. Excelentíssimo senhor vereador Edson Moreira, que preside esta solenidade, excelentíssimo senhor ministro João Otávio de Noronha, corregedor-geral eleitoral e presidente do Tribunal Superior Eleitoral em exercício, excelentíssimo senhor desembargador Pedro Carlos Bittencourt Marcondes, presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, excelentíssimo senhor desembargador Fernando Caldeira Brant, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, excelentíssimo senhor desembargador Antônio Cérvulo dos Santos, corregedor-geral do Tribunal de Justiça de Minas, excelentíssimo senhor desembargador Herbert Carneiro, presidente da AMARGES, Associação dos Magistrados Mineiros, ilustríssimo senhor doutor juiz de direito Carlos Vieira Adamec, secretário-geral da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, excelentíssimo senhor juiz Carlos Henrique Perpétuo Braga, diretor do Foro Eleitoral de Belo Horizonte, representando o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, desembargador Geraldo Augusto de Almeida. Ilustríssimo senhor delegado-geral de polícia, Dr. Wagner Pinto de Souza, chefe do Departamento de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil de Minas Gerais, minha querida esposa Adriana, senhores desembargadores, juízes presentes, representantes de entidades, meus caros colegas, servidores, senhoras e senhores. As minhas palavras de início e também aquelas que irão finalizar a minha fala breve são apenas de agradecimento. Agradecimento à distinção e à generosidade do povo de Belo Horizonte, representado por seus vereadores. Hoje é um dia muito especial para mim, porque o título que essa casa teve a generosidade de me outorgar me comove. Me comove não pela vaidade das honrarias, mas pela forte simbologia que o título tem, cidadão belo-horizontino. Doravante sou também, além de rio-pardense, montebelense, alfenense, uberlandense, uberabense, cidadão de Minas, sou belo-horizontino. Essa condição muito me honra e igualmente aumenta minhas responsabilidades, tanto na vida pública quanto na vida particular.
Relembro 1995, quando conheci Belo Horizonte, vindo para me inscrever no concurso para juiz de direito. Incentivado pelo então juiz de direito Antônio Cévolo dos Santos, hoje desembargador corregedor-geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Conheci Antônio Cévolo quando eu ainda estava na Faculdade de Direito, através de seu saudoso pai, Antônio Honório, meu fraterno amigo. Fora ele que me apresentara o filho, orgulhoso pelo filho juiz e pelo exemplo de magistrado que se via nas Alterosas, em especial em Poços de Caldas. Superadas inúmeras dificuldades e realizadas as provas, fui aprovado e comecei a realizar o sonho de viver em Minas Gerais e para Minas Gerais, em especial para a magistratura mineira, ainda que de forma modesta, discreta e silenciosa. Dispus-me a fazer de Minas o meu lugar. Tornei-me mineiro, de corpo e alma, pois adotei e fui adotado por Minas Gerais, por todas as comarcas em que passei, indistintamente. Hoje, mais mineiro ainda, e especialmente Belo Horizontino, pois a capital do Estado, a cidade-jardim, a melhor capital do Brasil para se viver, me adota como um de seus filhos. Tal distinção, como já dito, reflete muito mais a generosidade de seu povo, representado por seus vereadores, em especial do vereador Edson Moreira, agora deputado federal eleito e diplomado, que também conheci no início dos anos 90, em razão de seu trabalho na Polícia Civil de Minas, pois naquela ocasião eu integrava os quadros da Polícia Civil de São Paulo. E combatendo o crime, nos encontramos no passado recente. Seria ainda mais correto dizer que não fui eu quem decidiu. Foi sim Minas que se fez lugar e morada em mim, e revelou-me a vida e também a vida de inúmeros jurisdicionados. Viver a magistratura em Minas Gerais me fez ver um Brasil muitas vezes belo, muitas vezes injusto, mas, acima de tudo, grande e forte, altaneiro. Minas me mostrou o mundo de cada um. Me proporcionou trabalhar em várias cidades e adquirir novas e boas experiências, pessoais e profissionais. Depois de trabalhar em Uberlândia, Monte Belo, Alfenas, Guaxupé, Carmo do Rio Claro, Uberaba e substituir em outras comarcas, e passar pela Corregedoria Nacional de Justiça, vim trabalhar em Belo Horizonte, a convite do desembargador Joaquim Herculano, quando assumiu a presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para ser um de seus juízes auxiliares. Estive ao lado de Sua Excelência por 1 ano e 10 meses, e tal oportunidade me fez conhecer um pouco mais o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a Justiça Mineira, os anseios e as dificuldades dos jurisdicionados, dos magistrados, dos servidores, enfim, de todos que estão ligados ao sistema de justiça. Mas a experiência me mostrou que gerir um tribunal da dimensão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais é tarefa para os fortes e abnegados, e, acima de tudo, exercer a arte do possível, sabendo que não se consegue agradar a todos e nem atender a todas as demandas. Mas sonhar o impossível e realizar o quanto possível é obrigação de cada um, principalmente do homem público. Por 3 meses também fui juiz auxiliar do desembargador Pedro Bittencourt Marcondes, atual presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que também muito nos honra com a sua presença, e que vem conduzindo os destinos do TJMG com empenho e dinamismo. Para Belo Horizonte, eu trouxe a minha família. Minha mulher e meus filhos vivem em Belo Horizonte, adotaram Belo Horizonte. Recentemente, retornei a trabalhar em Brasília, a convite pelas mãos do excelentíssimo senhor ministro João Otávio de Noronha, corregedor-geral eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral, que me honra com a sua presença e me distingue nesta solenidade. Novas experiências, mais aprendizado, porém, o mesmo ideal de trabalhar, aprender e servir. Um dia retornarei para seguir a caminhada e cumprir a missão. Com certeza, na condição de Belo Horizontino, retornarei com maiores responsabilidades, porém, na cidade que me adotou como filho, o que me fará mais completo, diante da incompletude do ser humano. Finalizando, tenho a dizer que a distinção que recebo nesta noite deve ser dividida com os meus familiares, amigos e colegas, e assim o faço, de coração, em razão da influência e contribuição positiva de cada um na minha vida. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, para suas considerações finais e encerramento regimental dessa solenidade, o vereador delegado Edson Moreira. Como eu achei que essa semana foi muito rápido, vou quebrar o protocolo, vou dar, se alguém quiser falar, a tribuna está aí. Bom, prazer. O pessoal aqui não fala muito, o pessoal age mais. Não é muito de falar. Doutor Nicolau, doutor Joaquim Herculano, presidente, ministros, amigos, doutor Heber, presidente, todos que estão aqui presentes, esposa, amigas e amigos que vieram prestigiar isso aí, muito obrigado. Tenho certeza que o povo de Belo Horizonte está contente, está envaidecido e muito mais. O povo de Belo Horizonte aplaude o mais novo cidadão honorário de Belo Horizonte, porque eles queriam e querem que a justiça seja sempre feita. E hoje é um exemplo de justiça e reconhecimento a uma pessoa que está prestando e prestará relevantes trabalhos, não só a Belo Horizonte, mas como Minas Gerais e, por conseguinte, o Brasil inteiro. Parabéns, muito obrigado, a presença de todos. E só pela parede dos senhores que estão aqui homenageando, o senhor sabe que mostra que realmente o senhor é querido. Agradecemos a presença de todos que nos honraram com o seu comparecimento e declaro encerrada esta reunião solene. Senhoras e senhores, solicitamos a todos a gentileza de assinarem em nosso livro de atas com testemunha da homenagem que esta Câmara Municipal acaba de prestar ao excelentíssimo juiz de direito, Nicolau Lupiães Neto. Muito obrigado e boa noite. Nós não vamos lá. Vamos encontrar em Brasília, né? Se Deus quiser.